Fala pessoal, chegando aí com mais uma live, a classificação do Palmeiras. Que vitória importante, que vitória boa. Estou só aumentando a tela aqui. Que vitória importante, que vitória boa do Palmeiras sem ter aquele sufoco, né? No último jogo contra o Mirassol, meu Deus, Deus nos acuda. No finalzinho do jogo veio a classificação. Hoje mais tranquilo, o Palmeiras ainda com desfalques importantes, hein? E classificou bem assim mesmo. Para a semifinal, tenho certeza que a gente vai ter novidades aí. Mas hoje classificou com desfalques, com dificuldade na escalação para o Abel, né, em função dos desfalques, mas a partida do Palmeiras foi muito boa e com novidades que o Abel botou para jogar, estreias, né? O Mikael começou o jogo como titular, foi até uma surpresa. Até uma surpresa o Mikael, porque chegou essa semana, estava treinando, mas o Abel, eu acho que inteligentemente, quis até preservar um pouco a garotada, né? A garotada que vinha se expondo, vinha dando conta do recado, entrando bem o Benedetti, entrando bem o Naves, mas eu acho que a chegada de dois jogadores mais experientes, Mikael e Fux, deixa essa garotada dar uma respirada. Vai continuar na disputa. É importante a gente acrescentar aqui que essa garotada é uma garotada que veio para ficar, que vai ganhar espaço, que vai ganhar mais tempo, que vai ter mais oportunidades, porque entraram bem, ajudaram o Palmeiras a se classificar lá. Em Mirassol jogaram os dois meninos, né? Na zaga titular, e o Palmeiras suportou bem, foi difícil o jogo. Alguns erros, né? Alguma dificuldade do garoto, aquele segundo gol que eu falei aqui na live, por um erro de comunicação, deixar aquela bola ser cruzada na área, e o Palmeiras teve dificuldade. Agora, dois jogadores mais experientes, mas esse menino aí, que não é experiente ainda, que está aí na tela que vocês estão acompanhando, é o craque do time, né? Um menino com 17 anos, joga demais, tem muita personalidade, vai para cima, decide o jogo, enfrenta todo mundo. Ainda bem que no finalzinho o Abel tirou o Estevão. O jogo estava começando a ficar complicado. Complicado não no sentido de resultado, mas complicado no sentido dos caras estar desclassificados, não ter mais nada a perder, uma bola mais dura sendo dividida. Foi assim com o Flaco, foi assim com o Rios. Então, não dá para correr risco. Não dá para correr risco. Já está classificado, já está resolvido, a fatura já está resolvida. Tem que preservar, tem que tirar o craque do time, tem que deixar esse menino descansar, porque joga muita bola. Eu esperava até uma substituição do Marcos Rocha. Se a gente for lembrar que o Marcos Rocha tomou um cartão lá atrás, né, no começo do primeiro tempo, e fica exposto. Quando estava 1-0 ainda, o jogo estava mais apertado. Achei até que o Abel, no intervalo, viria de Mike. Mas deixou o Marcos Rocha e o São Bernardo também não foi muito por ali. E aí o Marcos Rocha terminou o jogo tranquilo, como titular, capitão, sem tomar o cartão amarelo. A coisa foi bem tranquila, então o Marcos Rocha não precisou se expor muito. E o Palmeiras teve uma vitória tranquila. Parecia que jogava em casa, né? São Bernardo, para quem não é daqui de São Paulo, para quem não conhece, pessoal do mundo inteiro participando da gente na live. Aliás, muito obrigado à audiência de todos vocês, agradecer que vocês estão se inscrevendo no canal, continue se inscrevendo, porque inclusive tem promoção, hein? Tem promoção, eu vou mandar vocês, o canal vai mandar um de vocês aí, um sortudo, lá para Miami para ver o jogo do Palmeiras contra o Inter de Miami, é uma grande promoção que a gente vai fazer aqui no canal, depois a gente vai detalhar mais aí o regulamento, então continue se inscrevendo no canal, porque claro, uma regra clara, a regra é clara, que você tem que estar inscrito no canal. Então se você está aí fazendo parte dessa live e ainda não se inscreveu, a primeira dica que eu dou para você é se inscreva no canal e aí você pode realmente estar participando dessa promoção e quem sabe, hein? Até eu gostaria de ir nessa, hein? Ir para Miami para ver o jogo do Palmeiras no Mundial contra o time do Messi. E olha, o Palmeiras vai classificar, hein? Palmeiras com o time que está sendo montado, a gente já vai falar disso também. O Palmeiras vai classificar. Ó, aí o Lucas já está colocando aí. Eu falei só que era para se inscrever no canal. Você precisa se inscrever no canal e precisa seguir o nosso parceiro aí que está nos ajudando nessa promoção, que é o Haroldo Proflores, né? @Haroldo Proflores, @Haroldo 1914, e o Veloso 01, que sou eu, né? No meu Instagram. Então você precisa cumprir. Depois eu vou falar mais. Segura aí, Lucas. Depois a gente vai falar mais de outros detalhes que você precisa preencher para estar participando. Esses aí a gente está falando que são alguns que você precisa preencher esse requisito para estar participando dessa grande promoção que o canal vai mandar você aí, alguém para Miami ver esse jogaço
E o Palmeiras vai se classificar, hein? Tá ali no grupo do Palmeiras o Porto, tá ali o Al Hilal, né, do Egito, o Palmeiras já enfrentou no Mundial, e tá também o Inter de Miami. Olha lá, hein? O Palmeiras pode classificar até em primeiro nesse grupo. Com o time que o Abel tem na mão hoje, da forma como o Palmeiras está jogando, vai se classificar, vai estar na próxima fase desse Mundial. É lógico, jogo contra times, contra o Porto, que é um time grande lá de Portugal. Da Europa não é grande, né? Mas de Portugal sim, mas não está num bom momento também. O Al Hilal é um time forte lá do Egito também. Inter de Miami, essa história de ter o Messi, de ter o Suárez, mas o Palmeiras chega forte. Eu estava dizendo aqui sobre São Bernardo, né? Que é aqui do lado de São Paulo, o pessoal do mundo inteiro participando da live. Então, São Bernardo é aqui do lado e parecia a casa do Palmeiras, né? Abrir espaço para o torcedor do Palmeiras comprar os ingressos. O torcedor palmeirense tomou conta do estádio, foi maioria, empurrou o Palmeiras, que se sentiu em casa, jogou muito bem, dominou. O Everton fez uma defesa, né? Se a gente for lembrar aqui, no primeiro tempo, aquele chute lá de fora da área, e o Everton fez uma defesa do mais. O Palmeiras teve a bola, não deixou o São Bernardo jogar. Essa é a característica que o time do Palmeiras tem, que o time do Abel tem, e que a gente está vendo de novo esse time no Paulistão ressurgindo. Claro que teve a pré-temporada, claro que não tinha o time titular. Esse é o 7º jogo do Palmeiras com o time titular. São 5 vitórias e 2 empates. Isso é importante a gente destacar, né? O Palmeiras ganhou, então, lá no primeiro jogo do Guarani, ganhou do Botafogo, ganhou da Inter de Limeira, ganhou do Mirassol, e agora ganhou... Tô bom de memória, hein? E agora ganhou... Eu tô lembrando aqui. E agora ganhou do São Bernardo. Foram as 5 vitórias do time titular, foram só 7 jogos com esse time. Então, a vitória do Guarani, Inter de Limeira, Botafogo, Mirassol, e agora o São Bernardo, e 2 empates, que foi contra o Corinthians e contra o São Paulo, jogos disputados no Allianz Parque. Então, é um retrospecto muito bom para esse time titular que a gente está vendo se reencontrar, inclusive essa característica. O Palmeiras não permitiu, não é que o jogo foi fácil, o Palmeiras não permitiu que o São Bernardo jogasse. O Palmeiras não permitiu que o São Bernardo tivesse a bola, porque a pressão era forte, o Palmeiras não deixava sair jogando lá de trás. Quando errava um passe ou perdia a posse de bola, o Palmeiras pressionava, aquele perde e pressiona, que o Palmeiras recuperava rapidamente a posse de bola, e o São Bernardo não conseguiu jogar. O jogo não era tranquilo. Teoricamente, se a gente olhar a campanha que fez o São Bernardo, mesma pontuação que o Palmeiras, uma vitória a mais, um time que a gente sabe que nos últimos 3 anos sempre esteve ali brigando pela classificação, sempre está caindo no grupo do Palmeiras, isso é uma infelicidade para eles, mas tem caído, e o Palmeiras já teve que eliminar no ano retrasado, né? O Palmeiras teve a melhor campanha e o São Bernardo a segunda melhor campanha, se enfrentaram também nas quartas de final e o Palmeiras passou. O ano passado foi uma grande campanha, mas pelo regulamento acabou sendo eliminado, e esse ano pega o Palmeiras, jogando em casa, hein? Fez a segunda melhor campanha, pega o Palmeiras, mas o Palmeiras realmente foi o time que não deixou o São Bernardo jogar, soube se impor, mesmo jogando na casa do adversário, né? O jogo foi lá em São Bernardo, mas parecia que era jogo do Palmeiras, não só pelo número de torcedores, mas pela imposição do Palmeiras também. A forma como o Palmeiras jogou fora de casa é como o Palmeiras joga no Allianz Parque. Para cima, marcando, não deixando o adversário ter a bola, não deixando o adversário jogar, pressão o tempo todo, sufoco o tempo todo, não tinha a bola e até que o gol acaba acontecendo. Então, sei que o Lucas tem a tela aí do time titular, eu tenho aqui também, mas o time titular que o Abel colocou mais uma vez, foi a 7ª vez, então, nesse Campeonato Paulista, é importante destacar isso, com 5 vitórias e 2 empates. É esse time que está se reencontrando, e ainda tem gente de fora, hein? Tem gente de fora, mas ninguém poupado. Isso que é interessante, isso que é legal a gente falar. Acabou essa história de poupar, agora é fase decisiva, foi a briga para a classificação, sem poupar ninguém. Agora é o momento de decisão da competição, primeiro jogo de mata-mata, mata só, né? Foi lá em São Bernardo, ninguém poupado, mas algumas baixas em função de lesões, né? A gente não viu aí na escalação, não viu o Gomes, não viu o Piquerez, o Maurício vai ficar um tempo a mais fora em função até de cirurgia que fez no ombro, mas do mais, o que tem está em campo. Então esse foi o time aí que o Lucas está colocando para a gente, que foi o Marcos Rocha, capitão do time, jogou bem o Marcos Rocha hoje, hein? Eu tenho alguns momentos, algumas restrições, mas o Marcos Rocha está jogando bem de novo. Voltou a jogar bem hoje, o capitão jogou bem. Eu só achei que ele deveria ter saído em função
do cartão amarelo. Cartão amarelo, jogador defensivo, São Bernardo jogando nos contra-ataques, porque era o que restou, né? O que restava para o São Bernardo era tentar os contra-ataques, e aí o Marcos Rocha pendurado era perigoso. Mas o São Bernardo nem foi por ali, né? Nem atacou muito por ali, nem teve também o contra-ataque. Teve acho que 2 contra-ataques ali que tentaram uma jogada ou outra, mas o Palmeiras estava muito bem postado. Então, Marcos Rocha fez bem a função dele por ali, mesmo amarelado, hein? Mesmo amarelado, foi muito bem o Marcos Rocha. Não teve nenhum lance, assim, nem de dúvida para tomar o segundo cartão amarelo. Murilo, Micael, surpresa. Até eu vi aqui nas mensagens, o pessoal pedindo para eu comentar sobre as estreias. O Micael foi a primeira delas e principalmente já saiu jogando, né? Uma surpresa o Micael, mas é outro jogador. Há quanto tempo a gente ouve o Abel pedir o tal do zagueiro canhoto? Aí o Carlos está dizendo que o Micael estreou bem. Foi mesmo. Há quanto tempo o Abel está pedindo esse tal do zagueiro canhoto? E tem o Benedetti hoje também, né? Que o menino joga bem. É zagueiro, alto, 1,97 e também canhoto. Mas chega finalmente a contratação que o Abel pediu. O Micael, que é esse zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo. Claro, tem o pé esquerdo, joga por ali. E aí o Murilo jogando pelo lado direito, que é dele também. Então isso equilibra a defesa, né? Você tem o Murilo que joga. O Murilo tem uma regularidade muito boa também, né? Eu gosto do Murilo, zagueiro sério, um zagueiro confiável, regular, bom por cima, bem nos duelos por baixo. Gosto muito do Murilo. Então o Murilo jogando na dele, pelo lado direito, e aí finalmente o zagueiro canhoto, né? Que chegou, o Micael, jogando pelo lado esquerdo. E foi bem. Foi bem por quê? Não só na marcação, né? O Carlos está dizendo aí que ele estreou bem. Não só na marcação, mas a gente percebe que ele tem um bom passe também, que hoje é fundamental. O Palmeiras sempre vai pegar o time fechado e aí fica aquela bola andando ali na defesa, né, de um zagueiro para o outro, lateral, e esse zagueiro precisa um passe vertical. Precisa ter uma bola mais longa, buscando um jogador de referência, ou buscando o Veiga, buscando o Estevão, um jogador que possa se apresentar já quebrando essa primeira linha de marcação. E o Micael mostrou que tem essa capacidade, tem um bom passe, bola longa, né? Eu acho que foi dele o gol, até estou na dúvida aqui agora, se foi dele o passe para o terceiro gol do Estevão, que acabou estando impedido. Não, acho que foi do Fux. Foi do Fux, se eu não me engano. Mas, enfim, o Micael tem um bom passe, é um bom zagueiro. Foi uma boa contratação, jogou bem hoje. É claro que está chegando, não vai ser titular nesse primeiro momento. O Gomes voltando, volta essa dupla de zaga que a gente já está acostumado, de Gustavo Gomes e o Murilo. E depois ainda entrou o Fux, né? Como o pessoal está pedindo para eu comentar, o Fux também entrou bem, mas o Fux está chegando agora, foi uma opção hoje do Abel, entrou, jogou bem, mas o que aconteceu? É o zagueiro destro, né? Não é aquilo que o Abel vinha pedindo. Aí o que aconteceu? O Murilo foi para o lado esquerdo. Não sei se vocês repararam, mas teve essa mudança na zaga. Quando entrou o Fux, o Murilo teve que ir para o lado esquerdo, aí fica torto, né? Tem um destro jogando, embora o Murilo use um pouquinho o pé esquerdo, né? Quando precisa, mas não é o pé melhor dele de referência, é o pé direito, então joga pelo lado direito, joga porque tem esse senso de colocação, de cobertura. Mas o Oswaldo está dizendo aí também, o Oswaldo Palestra, ó, com a camisa do Palmeiras, que o Micael tem um bom passe. Isso é muito bom, o zagueiro hoje precisa disso. Mas com a entrada do Fux, tem que trocar de lado. O Fux tem a preferência de jogar pelo lado direito, até porque o zagueiro destro está chegando no time. O Abel foi conservador, né? Deixa ele ali do lado direito, deixa o Murilo, que está mais adaptado, lá pelo lado esquerdo, e aí mudou o posicionamento do Murilo. Eu gostei mais como começou. O zagueiro esquerdo do lado esquerdo, o Murilo do lado dele. Quando joga o Gomes, os dois são destros, mas aí os dois já estão adaptados também. Mas o Abel finalmente ganhou essa opção, que é importante, de ter esse zagueiro pelo lado esquerdo, que é muito bem, e jogou bem. Então, a diferença com o Fux é essa. Acho que o Fux vai ser mesmo mais usado ali pelo lado direito, e o Micael vem com essa qualidade, com essa característica que o Abel pedia de ser o canhoto. O Vanderlan jogou bem hoje também, então eu estou falando da escalação, né? O Vanderlan jogou bem, mas o Piquerez é o titular e tomara que volte, né? Porque o Piquerez faz falta. O Piquerez é importante estar por ali, e o Piquerez hoje ainda não tinha condição, eu acho que até preservado, talvez. Eu falei que ninguém foi preservado, mas é preservar no sentido de o atleta ainda não estar recuperado de uma lesão, né? Acho que se precisasse, por exemplo, acredito até que o Piquerez poderia jogar. Mas
Deixa ele, né? Deixa ele para uma semifinal, para uma final, é importante. O Vanderlan hoje jogou até bem. Não foi como no jogo passado, que acabou comprometendo. O menino é jovem ainda, acabou comprometendo, mas hoje jogou bem. O Emiliano é uma opção ali do Abel para o lugar do Aníbal. O Abel até deu uma entrevista dizendo, né? Como é que é? Diretamente de Cosmorama, São Paulo. Estou vendo aqui o Nilson. Então, o Abel até deu uma declaração engraçada, interessante, que falou que o Aníbal chegou com os pneus murchos, né? Porque o Abel cobra demais essa pegada, principalmente nesse setor, né? Esse setor é o setor de marcação. A gente vê a entrega do Richard Rios. O exemplo que o Abel deu com relação ao pneu murcho do Aníbal é você olhar para o Richard Rios. Ó, Fernando Rodrigues, avante no like. É isso aí, pessoal. Tem que dar like, tem que se inscrever no canal, hein? O exemplo do que o Abel fala sobre estar querendo, estar buscando, principalmente nesse setor, é o Richard Rios, que é um jogador que pega, que morde, que briga, que é incansável. E esse é o exemplo que a gente tem até que falar sobre como é a característica desse jogador para jogar nesse setor do Palmeiras. E o Aníbal tem isso, tem essa característica, tem essa pegada, tem essa vontade, tem essa entrega. Só que o Abel sentiu, e eu particularmente não percebi. Acho que o Aníbal terminou o ano passado embaixo. Isso aí foi legal, é verdade, e deu para perceber. Nos jogos eu não tive essa sensação ainda. Eu acho que essa percepção aí que teve o Abel é mais durante os treinamentos, porque o Aníbal não tem jogado mal. Tem entrado, tem jogado e tem ido bem. Não começou esse ano como terminou o ano passado. Ano passado ele terminou muito abaixo. Eu acho que o Aníbal até começou bem a temporada, mas aí uma opção do Abel, e nos próximos jogos a gente vai ver. O Abel vai ter que definir aí o titular. Eu gosto, pelo que eu vi até hoje, eu acho que os dois estão num nível legal, mas eu ainda prefiro o Aníbal. Ainda prefiro o Aníbal Moreno, que acho que ele tem mais tempo de jogo, a gente já viu ele jogando mais partidas. Nesse momento eu escolheria o Aníbal, mas o Abel, no dia a dia, com os treinamentos, tem optado pelo Emiliano Martins, que está ok também, está jogando bem. É só uma opção ali do treinador, mas ele tem hoje, finalmente também, né? Olha só como o elenco do Palmeiras tem mudado. O Abel, por muito tempo, ele teve que improvisar o Zé Rafael como primeiro volante. Por muito tempo, improvisou o Zé Rafael por ali. E hoje ele tem, e quando o Zé saía, não tinha outro também. Por um período, ano passado, ele só tinha o Aníbal. Quando o Aníbal saía, e o ano passado o Zé ficou muito tempo machucado, o Palmeiras tinha o Fabinho, que nunca foi do nível desses jogadores que o Palmeiras tem hoje. Então, hoje tem o Aníbal, tem o Emiliano, que aí é um nível muito parecido, jogam bem, são próximos. E eu acho que o problema agora é o Rios. Não tem um jogador com as características do Rios que chega lá e que vem aqui marcar. Talvez o Lucas Evangelista chegou, talvez. O Abel vai ter que sentir nos treinamentos, a gente não viu ainda. Mas eu não vejo essa característica hoje de um jogador, seria o Zé, né? Para disputar ali com o Rios. Um segundo volante ali, eu não vejo ninguém por enquanto. Vamos ver se o Lucas chega com essa característica. Aí o Veiga, que está meio apagadinho, o Veiga também, né? Eu até vi alguém falando aqui. O Vander Lúcio ali até fala do Evangelista, né? Mas o Evangelista é só para depois do Paulista, né? Já jogou o Paulistão, está inscrito no Bragantino, então é só para depois. Esse jogador não está à disposição ainda. Ele vai ser inscrito para as próximas competições, ele não pode jogar. Mas é o jogador que eu acho que vai ficar por ali com o Richard Rios, né? Estava dizendo que o Veiga realmente está meio apagadinho, não sei porquê, mas é o Veiga, né? É o Veiga. A qualquer momento ele decide, uma bola parada, um pênalti, um lance de genialidade dele, encontra algum atacante, então o Veiga é assim mesmo, o meia é assim mesmo, né? Mas o Veiga é aquele jogador que a gente sabe que pode confiar. Na frente, o Facundo, o Flaco e o Estevão. O Estevão é um espetáculo ver esse menino jogar, né? O Estevão é uma das gratas surpresas, não do Palmeiras, do futebol brasileiro dos últimos tempos. Tem só 17 anos e o que joga, o que faz de gol, o que dá de assistência. É impressionante esse menino. E está vendido, né? Não tem como recusar mais do que 300 milhões de reais por um jogador. O Estevão vai embora agora depois do Mundial, mas a gente tem que aproveitar, porque é um craque de bola e vai ser o melhor do mundo se continuar jogando dessa forma, e acredito que vai pela humildade, por ver as entrevistas do menino, como ele está focado na carreira, vai brigar para ser o melhor do mundo logo, viu? É só chegar lá na Europa, que eles não olham para cá, mas quando chegar lá vai brigar por isso fácil.
Debrécia, o tradicional churrasco gaúcho em São Paulo. Requinte e sofisticação ao seu alcance. Maravilhosa adega de vinhos Debrécia. Mais de 20 tipos de carnes realmente nobres. Lindo buffet com 26 tipos de salada. Comida japonesa. Variados tipos de pratos e cardápio exclusivo de sobremesas. Unidades Santo André, Guarulhos, São Paulo na Faria Lima, Paraíso e a mais nova unidade Marginal Tietê. E em breve, unidade São Bernardo.